IPK, Instituto Professor Calazans. Olha que coisa interessante. Depois, em nossos cursos, nossas palestras, nós vamos explicar melhor a fonte dessa pesquisa. Mas uma pesquisa em Harvard diz que 85% do que nós fazemos, produzimos, divulgamos é relacionamento e 15% de habilidade técnica. E aí nós vamos falar então sobre o networking na comunicação e oratória. Não adianta você ser um excelente comunicador, não adianta apenas você ser um excelente aluno, professor. Mais do que a habilidade técnica em se comunicar, nós precisamos de uma habilidade de divulgação. E é isso que nós vamos falar hoje aqui no nosso podcast sobre network na comunicação. Tudo bem? Eu sou o professor Calazans do IPK. Estamos aqui no TEIA, Vergueiro AD Sampa, no podcast SampaCast Vergueiro, com apoio do nosso técnico Daniel, muito obrigado. E a nossa convidada especial, que é Ana Calazans. Tudo bem, Ana? Tudo certo. Ana Calazans faz parte do nosso contexto, tá? Do nosso assunto de comunicação e oratória. Então, vamos lá, vamos entender. Muitas pessoas fazem curso de comunicação e oratória, fazem curso de palestras, e depois cai fica perdida aí. Essas pessoas ficam perdidas, né? A proposta do professor Calazans, da Academia Brasileira de Comunicação e Oratória, é fazer isto. Dar cursos teóricos, cursos práticos, mas propor às pessoas a membrância da Academia de Comunicação e Oratória para que ela continuamente ela possa se aperfeiçoar, tendo condições de apresentar palestras em outros locais e assim por diante. Tá? Inclusive, eu já tive a oportunidade de treinar alunos, palestrantes que tiveram a oportunidade, por indicação do IPK, para dar palestras em rádio e até mesmo televisão. Mas fazer a palestra, fazer um curso por si só é insuficiente para que a pessoa progrida na carreira de comunicador e de orador. Ok, Ana? Isso mesmo. Então, vamos lá? Para isso, nós temos aí a academia. Você está convidado a conhecer a Academia de Comunicação e Oratória. Na Academia de Comunicação e Oratória, nós temos vários cursos. Temos curso de pitch, como dar uma aula, como fazer uma palestra, como preparar. Temos também concursos, né? Debate. Eu estou trabalhando com um grupo de políticos aí que nós estamos ensinando os políticos a debaterem. Ou seja, Ana, é muito gama, não, é muito grande a gama, é muito gama. E tem uma pegada de neurociência, né? A Ana é aluna do curso de graduação na UFABC sobre neurociências e eu tenho para mim, Ana, que a neurociência, diante do atual contexto, é muito importante. Você falou sobre academia, né? Sobre continuar. Existe uma coisa que é chamada de neuroplasticidade. Então, é basicamente a capacidade que o seu cérebro tem de se adaptar a uma coisa. Então, por exemplo, a uma atividade, a algo novo, né? Por exemplo, você está começando a aprender um instrumento. Então, se você está começando a aprender a tocar violão, e aí você não treina todos os dias, ou você treina uma vez por mês, muito dificilmente o seu cérebro vai aprender a tocar o violão. E qual é o risco dele aumentar e você parar ele parar? Também. O crescimento, a neuroplasticidade. É uma coisa contínua, né? Não é como se você vai pegar o violão e vai aprender tudo em um dia só. Não, você vai ir aos poucos. E a academia é isso. É você treinar um pouquinho. Se você assistir uma palestra uma vez em sua vida e nunca mais treinar, muito provavelmente você nunca vai aprender isso que você quer aprender. Mas uma outra coisa interessante, Ana, é que às vezes as pessoas querem treinar e não tem onde nem como. Também. Então, essa pega o professor Calazans, vai levar você, tem parceria com várias instituições e vou levar você a essas instituições para que você participe como palestrante, como professor, como debatedor, de uma forma prática, presencial ou, às vezes, online. Ok? Tá? Então, o curso é muito bom. Os nossos cursos é teoria.
repito, nós temos uma vasta, né, uma grande, né, uma gama, como Uma que é? gama grande. Uma gama grande, não, uma vasta, né, uma abordagem bem ampla sobre a teoria. Então você vai aprender o que é debate, o que é discussão, o que é um pitch, como preparar uma aula, como preparar uma palestra. Nós temos utilizado muito do conhecimento da neurociências, que eu chamo de neurocomunicação. Uma outra coisa muito interessante, Ana, que é leitura corporal. É uma outra pegada. Eu sempre falo, a leitura corporal começa antes de você abrir a boca. Então, nós temos um módulo só sobre leitura corporal e, dentre outras coisas, a parte teórica ela é vasta. Mas, para mim, um diferencial é a parte prática. Então, o professor Calazans, repito, diante das parcerias que nós temos com várias instituições de ensino, o TEIA, por exemplo, é uma, a DESAMPA, algumas faculdades, nós levamos os alunos, os membros, a praticarem, vou ser redundante, praticarem praticamente diante de uma plateia, e assim por diante. Isso mesmo. Repito, que eu já falei isso em outros vídeos, conhecimento você adquire estudando, lendo, teoria, tudo certo. Mas habilidade é praticando. Eu falo isso porque muitos alunos de cursos teóricos, até mesmo os meus cursos teóricos, se dão bem na parte teórica. Mas quando vão para a prática, elas não conseguem colocar aquilo, redundância, em prática. Então, uma das finalidades da concepção da academia é exatamente essa, levar o aluno a praticar. Outro dia o aluno perguntou, professor, como que eu faço para perder a vergonha? Para perder a timidez? Como que você faz, Ana? Isso é treinamento. Treinar. E treinar, há vários tipos de treinamento. Então, eu utilizo da psicologia, da psicanálise e principalmente das neurociências, e aí a gente dá um treinamento para que o aluno, o debatedor, o político, o professor, o religioso, ele possa adquirir habilidade em várias situações. Eu tenho uma prática que eu faço que é muito interessante, que é uma oficina. Oficinas são aulas práticas, que eu faço debate entre os alunos, né? Tem uma outra oficina muito interessante que é gerenciamento de crise, Ana, tá? Então, como especialista em gerenciamento de crise, nós vemos pessoas em situações de calamidade, fogo, acidente, e as pessoas não conseguem se comunicar. Então, a nossa habilidade, ela ultrapassa a simples comunicação e oratória. Quem nunca estava no ensino médio, na escola, assistiu uma aula de matemática e falou, nossa, até que matemática não é tão difícil assim, até fazer o exercício. Aí você fala, meu Deus, não tem nada a ver com o que eu acabei de aprender. Mas é porque, é o que você falou, né? A prática é uma coisa, a teoria é outra. Então, colocar a teoria em prática que é a parte difícil, né? Eu fui professor da área de exatas, de navegação aérea. Então, eu dava a aula para os alunos, a parte teórica, e acabava a aula geralmente assim, vocês agora sabem tanto quanto eu. Tudo que eu sabia de teoria, eu passei para vocês. Então, teoria, os alunos se igualaram a mim. Qual era a diferença? Experiência. Habilidade. Então, você vai assistir aula com palestrantes, parte teórica, talvez você se iguale. Você sabe, aprendeu tudo sobre a teoria. Mas a diferença é a prática, e para mim é essencial. Você sendo membro da academia, você continuamente, né, você vai ter um estudo, redundância, um estudo continuado, até o caso de dar uma palestra aí linda, maravilhosa, tá? Então, a prática, a habilidade, tá? Eu dou aqui alguns exemplos. As oficinas podem ser presenciais ou online, tá? Aqui um exemplo do TEIA, eu não sei que TEIA, acho que não tem a Lapa. Na Lapa, aqui em São Paulo, onde os alunos têm a parte teórica, né? Pequenos grupos, às vezes nós montamos pequenos grupos para que, né, tenha maior rendimento, né? E aí depois nós levamos eles a praticar. Aqui eu estou dando uma aula de plataforma, como a pessoa se posicionar. Tá? Então, eu não tenho como explicar o posicionamento físico se a pessoa não passar por isso. Então, a gente passa aqui a aula, né, dá a aula, e explica a postura e assim por diante. Então, aqui é uma aula
onde eu estou explicando, a pessoa fez a sua apresentação. Tá? Aqui uma outra aluna, né, a Keren, também fazendo a sua apresentação. Ou seja, toda a aula teórica está atrelada a ela também uma aula prática. Então, você aprendeu sobre postura corporal, vai lá e representa isso. Você falou sobre o pitch, vai lá e apresenta o pitch. Não tem como nós não atrelarmos conhecimento com habilidade, teoria com prática. Essa, para mim, é o ponto ideal. Concorda, discorda? Você que é a neurocientista aí. Concordo, é isso que a ciência fala, né? É isso que a ciência diz sobre como se aprende. Não é somente... Na verdade, é uma quantidade muito pequena de você aprender só assistindo, né? Vendo e ouvindo. Mas fazendo, é muito difícil você não aprender. Muito... Inclusive, a Ana é uma aluna do meu curso de comunicação e oratória. A Ana também é membro da Academia de Comunicação e Oratória. Este aqui é um exemplo. Nós estamos gravando isso aqui em julho de 2024. Esse mês de julho de 2024, eu tenho trazido os meus alunos aqui. Inclusive, segunda-feira, né, dia 15 agora de julho, nós teremos uma aluna minha dando aí uma palestra. O que eu quero dizer com isso? A concepção do professor Calazans, nós ensinamos dar aula, fazer palestra, pitch, debate, prática. Então, a Ana está vindo aqui como uma parte da nossa concepção. Não tem sentido a Ana fazer o curso e não praticar, né? Limitar a parte teórica. Então, essa abordagem é interessante. Eu levo os meus alunos, já levei alunos meus, repito, para rádio, para televisão, entrevistas ao vivo, entrevistas gravadas. E o podcast aqui é uma prática, é uma habilidade que a Ana está aprendendo. Inclusive, muitas pessoas que já fizeram o meu curso têm medo de vir aqui. Hoje mesmo eu conversei com uma candidata ao curso nosso, já é membro da academia, e ela ficou preocupada. Calazans, é isso aí mesmo, faz parte, o nervosismo, tudo faz parte. Então, o professor Calazans utiliza o podcast como uma prática, uma parte da nossa prática. Isso ok? Mesmo. E para conheça o Instituto Professor Calazans, nosso site. No nosso site há várias sessões. No curso você vai encontrar a academia e faz seu convite para que você pertença à academia e conheça vários cursos e tenha aí acesso às oficinas que são as nossas aulas práticas. Para mais informações, calazans.daniel@gmail ou o nosso telefone, que também é Zap. E eu peço sempre para que você acesse o nosso canal do YouTube, porque todas as vezes que eu inserir um vídeo, você vai receber ali a sinalização que um vídeo novo foi inserido no nosso canal do YouTube, né? E aprender mais com o professor Calazans. Ana, está contigo! Sua atitude define sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, foi sim um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.